Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Esther Guimarães. Eu me chamo Camila Reis e você está no podcast Cria Aí. E hoje o podcast tá só o poder, gente. De um lado, a rainha dos looks fitness e do outro, a fada das maquiagens. Sejam bem-vindas, Fernanda e Carol. Obrigada. Que honra receber vocês duas aqui, né? Empreendedoras tão incríveis do mercado goiano, mas que já têm rompido fronteiras, né? E eu queria já começar aqui falando assim, conversando com vocês um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? Vocês compartilharem um pouquinho como vocês começaram. Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu queria agradecer o convite. Estou feliz de estar aqui compartilhando com vocês, com a Carol, que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Acho que a gente vai precisar de muito tempo, hein? Para falar dessa trajetória. Vou tentar resumir ao máximo. Baseado na Believe, a Believe existe há quase 6 anos, né? Sou uma pessoa que vem da periferia de Goiânia, que trabalhou em feiras desde os 5 anos de idade com minha mãe, costureira, filha de pedreiro, e hoje estou aqui na empreitada do empreendedorismo, né? Estamos há 6 anos na caminhada, começamos de forma muito pequenininha, e até gostaria de incentivar, apenas comecem. Muita gente acha que para começar um negócio você já tem que estar com tudo perfeito e com muita grana. E acaba que você vai protelar um sonho e talvez um grande projeto que nunca vai para frente, né? Então, estamos aí na luta com 6 anos e rompendo barreiras. E hoje, graças a Deus, tenho a honra de falar que eu acho que somos referência no trabalho que nós executamos hoje. A Believe se firmou no mercado, é uma marca muito querida pelas clientes, bem aceita, com um propósito lindo que é de transformar mulheres para elas se sentirem melhores a cada dia e poder proporcionar um produto de qualidade com valor acessível, sabe? E é isso. Nossa, mas não foi muito Tem que resumir, gente, porque eu falo demais, né? Tem que encurtar, senão são horas a fio conversando. Legal. Eu tenho várias perguntas pra fazer. Vamos lá, vamos começar. Bom, Maria Margarida começou em 2013. O nome é uma homenagem à minha avó materna, né? E assim, ela era minha grande ainda, minha avó tá viva, graças a Deus. Que bom. Minha grande referência em termos de beleza. Minha mãe não era vaidosa e minha avó super vaidosa, sempre foi muito vaidosa. E aí era dela que eu pegava assim, um batom escondido quando eu era criança pra passar, essas coisas, bem de vó mesmo, né? E eu sou a única neta mulher dela, então eu sempre fui muito próxima a ela. E sempre gostei de maquiagem, fui fazer sociologia, nada a ver, né? Eu sou formada em sociologia na UNB. Meu Deus! Nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver, sim. E sempre gostei do universo de maquiagem. Então, eu era meio que uma estranha no ninho totalmente, sabe? E aí, na época da faculdade, fui fazer intercâmbio. Porque eu sempre fui meio Julius, assim, tipo, 1000 empregos e tal. Aí eu tinha 3 empregos, resolvi fazer intercâmbio. E fui é sempre característica, né, de empreendedor. Sempre. Sempre acha que tá com tempo sobrando pra inventar alguma coisa. Exatamente. Aí fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, porque na época eu dava aula de inglês. E assim, nunca tinha ido pra fora. Eu falei, cara, faltava essa experiência, né? Quando eu cheguei lá, você vê como tem coisas que é da gente, né? Eu lembro que a primeira a gente recebia por semana, e aí eu fui fazer aquele work and travel que você trabalha na época da férias de faculdade, né? A gente recebia por semana. Primeira vez que a gente foi no shopping, na hora que eu olhei aquilo tudo, falei, gente, vou levar e vender tudo no Brasil. Porque é diferente, tipo assim, aqui não existia. E isso, na época da maquiagem, era a época do snob, da MAC. Nossa! 2010. 2008. Isso era 2008. O O mercado de maquiagem do Brasil era péssimo, não tinha quase Tanto que nada. a gente usou snob. Todo mundo, né? Sobrou pra gente, foi o snob. Ai, Senhor. Olha, não vem falar dele não, que eu amava, tá, querida? Era o dia assim, hoje eu vou usar o meu batom. Exatamente. E aí, cheguei lá, né? Aquele universo gigantesco de cosmético que eu sempre gostei. Comecei a vender algumas coisas na internet. Quando eu voltei, aí eu arrumei mais um emprego, né? Então, comecei a vender coisas na internet. E foi andando tão rápido que no final das contas, tava meio assim, cara, era o óbvio. Era uma coisa, um universo que eu gostava, era... Porque assim, um adendo, né? Isso em Brasília, eu sou filha de um militar e uma dona de casa. Estudei no colégio militar a vida toda. Então, todo o direcionamento para fazer concurso possível ao meu redor, né?
Tanto que quando eu falei pro meu pai que eu não ia fazer concurso e abrir uma empresa, Ele achou que você era Coitado, louca. foi. ele É. achou um pouco absurdo, Aham. mas hoje em dia ele concorda bastante. E aí, acabei abrindo a empresa porque eu vi assim que concurso super não era pra mim e a coisa da internet já estava acontecendo. E era bem no iniciozinho da internet mesmo, né? Desse boom que rolou de maquiagem. Sim. E aí foi assim que começou. Primeiro comecei com pincéis. E na época da pandemia a gente começou a fazer produtos nacionais. E aí aquela coisa que você até citou, assim, a gente esperar o momento perfeito, né? Comecei por pincel porque primeiro eu abri uma loja multimarca de maquiagem para eu entender como é que era o mercado, como é que funcionava, né? E não tinha nada, absolutamente nada de pincel no Brasil, nada. Aí eu falei, vou começar pelo pincel. E ele ia dando muito certo, só que ele é muito trabalhoso. Tanto assim que a maior parte das marcas não tem, porque é o produto, assim, de todos, hoje em dia, depois de uma década trabalhando, posso dizer que é dos mais trabalhosos que existe para fazer. Além de caro, né, Carol? É caro, ele é todo manual, é difícil a mão de obra, enfim. E aí, comecei por ele e fiquei ele dando muito certo durante muito tempo. E aí, eu ia deixando os nacionais, tipo assim, não, depois eu faço. Porque o outro tava dando certo. Aí veio a pandemia, fechou tudo. Tive que começar a fazer os nacionais. Eu falei, agora. Aí fui fazer uma pós-graduação de Química e o formato de Sociologia. Aí vocês Lá vai ela. Aí vocês pensam, no primeiro mês de aula, como é que era? Tinha que ir procurar esconde. Porque eu não lembrava de coisas tão básicas que não tinha nem como perguntar na aula, né? Tinha que me virar. Humilhação, Mas viu? consegui. Fechei o curso, fiz Venci. tudo, venci. E aí comecei a fazer os produtos nacionais, que virou uma onda, assim, sabe? E aí, assim, se lá atrás não tivesse rolado esse negócio, fechou tudo, eu fui obrigada a ir pro outro caminho, talvez não tivesse Sair ido... da zona de conforto, Exatamente, talvez não tivesse saído da Qual zona foi de seu conforto. primeiro produto, Carol? Fora, assim, os pincéis. quando Fora você os começou a abrir pincéis, nacional. começou com bruma fixadora. A Bruma. Aquela Que Bruma é maravilhosa ainda- que virou febre entre os E aí, maquiadores. aí a vida do empreendedor, a gente não tem um minuto de paz, né? Fechou tudo, comecei a fazer produtos nacionais. E aí a gente lançou um fixador que era a prova d'água, a prova de atrito, a prova de tudo. E veio o negócio da máscara. Então todo mundo queria ele porque ele não saía, né? Aí o que aconteceu? Não tinha cola, não tinha rótulo, não tinha matéria-prima, não tinha embalagem. Nossa, Foi uma loucura, mas deu tudo certo. deu certo. Sempre dá certo. Exato, a gente arruma um jeito pra fazer Sempre dar dá certo, certo. né? Fer, qual foi o primeiro produto que você desenvolveu? Eu sou uma pessoa que não consegue fazer uma coisa só. A gente sabe. Então, a gente Foi um produto, foram vários. Então, na verdade, a primeira produção da Believe começou com produtos pra mim, que as amigas gostaram e tal. Então, a primeira forma que eu iniciei de trabalhar foi criar uma coleção para vender no atacado. Eu era totalmente fora desse universo de internet, Instagram e tudo mais. Na verdade, esse projeto surgiu em um tempo que eu julgava ocioso. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou muito. Os 10 minutos livre que você tinha. Exatamente. Eu sempre trabalhei muito. Resolvi dar uma pausa, que meus filhos foram praticamente criados com babá. Então, chegou numa fase que eles precisavam de mim, sabe? Então, eu resolvi sair da empresa, que eu tenho com meu marido há alguns anos. Resolvi sair da empresa e voltar para casa, para cuidar dos meus filhos, que eu sentia que era a minha prioridade. E depois de quase 3 anos em casa, eu estava enlouquecendo. Porque eu fazia tudo e, ao mesmo tempo, eu achava que eu não fazia nada. Sabe? Porque, realmente, o serviço doméstico, ele é ingrato. A gente não enxerga valor na maternidade. Não enxerga valor nesse trabalho de casa. Então, nesse tempo ocioso, falei, mãe, eu quero que a senhora faça umas roupinhas pra mim. Foi pra academia e tal. Que eu achava tudo ou muito fubanga, muito feio, sabe? Ou muito caro. Eu não tinha coragem de pagar R$300 numa legging. Nunca na minha vida. Inclusive, não pago até hoje. Então, dali minha mãe fez umas roupinhas pra mim. Uma amiga elogiava aqui, outra ali. Eu falei, é o quê? Vou montar a coleçãozinha. Tinha alguns conhecidos em outros estados. E comecei a montar collabs. Fazia por pedido. Você me dava 50% do valor do pedido, eu comprava a matéria-prima, produzia e te enviava. E aí veio a querida pandemia, que foi uma loucura. Nesse momento da pandemia, eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha, se eu não me engano, uns 8 pedidos mais ou menos prontos para despachar e todo mundo falou, não quero mais, porque fechou tudo. Eu não tenho para onde vender.
Não tem para quem vender e não vou ter dinheiro para te pagar. Não era um absurdo de roupa, mas para mim era muito dinheiro. Era todo o dinheiro que eu tinha investido estava ali. Aí uma grande amiga virou para mim e falou assim, Fer, bota isso no Instagram. Tá todo mundo comprando na internet. Falei, amiga, isso aí não vai dar certo. Então ela vai sim, bota esse trem no Instagram. Criei o Instagram da marca e comecei a publicar nos grupos de mães da escola. Olha, gente, tá aqui. E começou a caminhar. Eu lembro até hoje, quando meu marido chegava do trabalho, eu falava assim, amor do céu, eu vendi uma legging hoje. A alegria dela. E super feliz. E no dia que eu vendi 5, eu falei, nossa, eu tô arrasando. Então, assim, depois que eu vendi essas peças que eram de produtos de pedido, eu já comecei a produzir em outro cenário. Já comecei a produzir pensando no meu cliente varejo e já pensando no segmento do online, da distância e da praticidade. Eu me tornei sua cliente na segunda onda da pandemia. Foi, né? Porque eu engordei muito na primeira onda, porque eu só comia. Eu falei, cara, eu vou voltar. Todo mundo preso em casa. E aí Loucura. foi o que eu comprei. Os primeiros conjuntos foi um cereja e um preto. E um deles eu acho que você tem até hoje. Tem, que você briga comigo toda vez que eu uso. É, pois é. Eu falei isso agora há pouco. O difícil é porque a roupa demora a acabar. Ainda bem. Dura. Mas aí viemos nessa crescente, sabe? Por muito tempo. Eu que desenho até hoje, né, os produtos, eu desenvolvia, ajudava no corte, eu que embalava, eu que etiquetava, eu que atendia o cliente. Sabe aquela brincadeira do empreendedor? Só um minuto, vou falar com o fulano. Eu sempre era o fulano. Era sempre eu que fazia tudo. Aos pouquinhos fomos crescendo. Hoje nós temos fábrica própria, temos loja física. A primeira de muitas, eu tenho certeza. Amém. E estamos aí, firme. Tentando superar os desafios, que são muitos, isso. né? Todo santo Todo dia. E dia. aproveitando que a gente tá com você, Fer, eu vou fazer uma perguntinha direcionada para você. Eu quero saber qual que é o seu maior desafio hoje, com tantas marcas, cópias e concorrência desleal. Como se destacar nesse mercado? Porque assim, onde a gente olha, o fitness ele virou moda. Tá. É hype, né? As pessoas estão cuidando mais da saúde, consequentemente, Lux Fitness, eu e a Esther, por exemplo, a gente passa mais tempo com roupa de academia do que com roupa normal. Uma vantagem dos looks da Fer. A gente gosta de monocromático, são clássicos. Dizem então, assim, que a herdeira usa Lux Fitness pra passar o dia. Fica Eu a adoraria que ficasse nessa primeira parte, né? As herdeiras, mas assim, não é o caso, entendeu? Então, assim, a gente vê muita cópia, a gente vê muito material ruim, a gente vê o tempo todo as pessoas lançando. Como que é se destacar nesse mercado desleal? E eu costumo falar muito que toda semana tem uma marca fitness diferente. Né? Então, assim, na verdade, eu acho que você começar é muito fácil. Você se manter é que é o mais complicado. Acredito que, para mim, hoje, manter a essência e manter o ideal é o mais importante. Eu sigo mais ou menos a prática, é o seguinte, enquanto muitos me copiam, eu crio, entendeu? Graças a Deus eu sou muito criativa, eu tenho uma veia muito criativa. Então, por diversas vezes, a gente brinca muito com blusão liso, né? Que foi um produto que foi lançado e avacalhado, vamos dizer assim, por um concorrente, e que 2 anos depois ele começou a copiar incansavelmente o produto. E ainda, quase 5 anos depois, é um dos produtos mais vendidos da marca. Então, assim, eu não canso de me reinventar. A proposta de trazer sempre coisas diferentes, mas sempre focado em não perder a essência, não perder a qualidade. Eu acredito sim que tem espaço para todo mundo no mercado. Gente, tem tanta gente que consome produtos, não só o fitness, como a maquiagem. Você está sempre precisando de algo novo. Sim. E não é porque você usa Believe que você não pode usar outra marca. Na verdade, não pode, viu, gente? Quem estiver E ela escutando, briga com a gente na academia. usa só Believe, por favor. Mas se em algum momento você for obrigado a comprar outra marca, eu vou entender, tá? Mas, assim, tem mercado para todo mundo. Mas eu acho que o grande segredo tá em manter a essência, não tentar passar por cima de ninguém. Eu não gosto de copiar nada de ninguém, não gosto. Quando alguém... Acontece, tá? Tem muita cliente que é muito fiel, que chega e fala assim, copia a roupa tal que a marca tal fez, ficou tão linda, vai ficar perfeito. Fala, colega, me desculpa, Não dou conta. conta de copiar.
sabe? A gente tenta reinventar. Claro que inspirações E surgem. existem tendências, Existem né? Que às vezes tendências que você tá em precisa se alta, adequar. Às vezes são coisas que você nem gosta tanto, mas você precisa estar atualizado. Tipo a corrida, né? Que veio muito em alta, né? Então acaba que os looks pra correr ficaram muito em alta em várias marcas, porque é uma demanda, né? sim. Tipo, as pessoas estão procurando looks pra correr. E né? é deficientíssimo Mas cada marca o pode ter mercado a de sua roupa veia própria ali, para né? corrida. É. É muito O tecido específico, escasso. igual você fez o conjunto com vários Porque bolsos. Tem tecnologia, tem praticidade, tem muita coisa que envolve. É igual o caso do ciclista, né? sim. Precisa de roupas específicas. Então, acho que o grande negócio é esse. As pessoas preferem copiar do que criar e enxergar oportunidades no mercado. Porque tem muita oportunidade. Né? E estamos aí. De acordo com os estudos, um dos mercados que está em maior ascensão, maior crescimento, de maiores promessas, é o fitness. Queria pegar o cara que descobriu isso e brigar com ele, que por esse motivo tá todo mundo aplicando. Entendeu? Mas é a hora que separa os homens dos meninos, e não faz adianta. faz parte da vida, E uma coisa entendeu? muito gostosa que eu acho, assim, como admiradora da marca e de uso exclusivo, Acho são bom. as paletas de cores, que não é fácil. E antigamente era um tal de preto, cinza, azul marinho e neon. Preto, cinza, azul marinho e neon. Verdade. Se vocês me verem de neon, vocês saem correndo, porque neon não é nem um pouco Não tá a minha na sua cor, cartela. nem um pouco. E aí a Fer trouxe essa questão das cores, então assim, a gente fica maluca, né? É um arco-íris A gente mesmo. trouxe o neon, o preto, o cinza e o marinho, mas junto com eles trouxemos uma família. Hoje, se eu não me engano, nós temos cadastradas em sistema quase 280 cores. Olha isso, olha isso, gente. Então tem muita cor. Não é só rosa. Não é são só rosa. 7 tons de São rosa. várias de nuances de rosa, são várias Rosa nuances de quente, azul. frio, Não, pastel. tem hora que é difícil até de criar nome, porque você vai ficando sem vocabulário, sabe? Mas estão aí, firme. E, Carol, Oi. conta pra gente, como foi furar a bolha dos maquiadores e se tornar uma das marcas favoritas quando o assunto é produção que dura? Que eu acho que E isso dura, viu? dura mesmo, E dura né? mesmo. Resistente até debaixo d'água. É até embaixo d'água mesmo, até Juliana, embaixo que a d'água gente fez, mesmo. né? E a gente usou e... Intacta. mesmo. Então, essa coleção em si na época ela foi uma escolha consciente. A gente começou no iniciozinho ali do boom de maquiagem, mas mesmo assim já existiam marcas muito grandes e era só eu, né? Então eu decidi naquela época começar a trabalhar os maquiadores. Primeiro nichar, porque o cosmético, diferente da roupa, quando a gente vai para produção, o mínimo é muito, muito alto, né? Então você não consegue lançar tipo uma coleção atrás da outra, tudo é muito volumoso. O que você mínimo tem é que muito fazer. máximo, né? Isso, o mínimo é muito máximo. Começa fazendo uma quantidade muito grande de produto. E aí eu decidi primeiro nichar a marca, né? Para trabalhar os maquiadores. E isso também foi decidido numa época, você vê que a marca já tem um tempinho, né? Que, não sei se vocês vão lembrar, na época que teve o primeiro governo do PT, a gente passou por uma crise e tal, não sei o quê. E aí, os maquiadores, tipo assim, tudo tinha ficado muito caro para todo mundo. E os maquiadores, na época, usavam muito produtos importados e ficaram ainda mais caros. Dólar nas alturas. E aí, né? exatamente. E aí, o que eu pensei? Se a maquiagem que eu gostaria de fazer, né, colocando bastante qualidade, bastante tecnologia, ficou caro para um público final naquela época, para o maquiador não vai ser, para ele vai ser uma solução. E eu vou conseguir usar tudo que eu gosto, assim, em termos de matéria-prima, tecnologia. Geralmente a gente começa a pensar um produto, o que é o melhor que a gente consegue fazer. E depois a gente fica suando para viabilizar ele economicamente. Então, vai em quantidade, talvez tente usar uma matéria-prima que use em comum com o outro, porque aí a gente compra um volume maior e cai. Mas a gente não começa pelo preço, a gente começa por fazer ele muito bom. E aí, comecei pelo maquiador, foi super bem. E aí foi um teste até de como que eu ia fazer um público conhecer a gente. E eu entendi muito bem nessa época que os pontos de contato com o cliente têm que ser constantes. Então, se você é uma marca que apareceu só um dia para aquela pessoa, ela não vai lembrar, porque tem 1 zilhão de outras marcas.
Mas quando você começa a fazer vários pontos de contato, então ela vai te ver na internet, uma amiga vai falar, o maquiador vai estar na bancada do maquiador, isso vai fortalecendo a marca, né? E fazer isso num nicho é menos difícil do que fazer para o mundo. Para o mundo, vou fazer para o público em geral. Não dá, demanda muita coisa você fazer para um público geral de primeira. Então, a gente começou pelo maquiador, começou a furar a bolha. Esse, assim, fiz o fixador, veio pandemia, negócio de máscara, bombou muito entre os maquiadores. E aí, eles começaram a fazer vídeo ensinando as pessoas. Quer que a sua maquiagem não saia? Usa isso aqui. E aí, foi furando a bolha devagarzinho. Mas eu confesso que esse não foi um passo planejado, né? Que os maquiadores começassem a ensinar. Até porque esse produto em específico, ele foi muito pensado para o maquiador. Então, ele tem aplicação mais específica e tal. Mas já começou. E aí foi bom, porque foi tipo tirar um band-aid, assim. Porque eu, pessoalmente, ficaria com um pouco de receio. Agora eu vou furar a bolha com um produto que é mais específico de uso. Porque é muito mais... É fácil a pessoa usar errado, não entender a proposta do produto e tudo mais. Mas já tinha ali furado a bolha. E aí eu falei, cara, agora é a hora. Já que começou um iniciozinho ali de furar a bolha, agora eu preciso de um produto que a gente consegue colocar, que eu vou me sentir segura de colocar, assim, no trombone mesmo, porque dá para todo mundo. E é fácil de usar e é mais democrático, não demanda nenhuma técnica. Aí fui no pó solto, porque ele é mais fácil de usar. E aí... pensei, eu tenho a pele muito seca. E na época só tinha pó muito seco. Muito seco. Aí, lembra que eu falei que eu fui fazer a pós-graduação de Química, isso no meio da pandemia, eu não tinha, né? Tinha que ficar em casa, então eu ficava trabalhando, estudando. E aí descobri que dava para fazer, estudando as matérias-primas, que o que sela a maquiagem, então deixa para outra transferência, é totalmente diferente do que matifica. Aí eu pensei, rapaz, então dá para fazer um pó que sela, hidrata e não seca a pele. Aí fui, né, mexendo, fazendo teste, vi que a goma de tapioca, que não é a mesma que a gente come, né? Então, o processo de fabricação é um pouquinho diferente, mas realmente vem da mandioca mesmo. Ela matifica, mas deixa um viçozinho. Aí eu falei, nossa, perfeito. Passamos meses, testei, cheguei na versão final. Falei, agora eu vou pedir a matéria-prima do bulk, que a gente chama, né? Que é a produção em lote. A matéria-prima foi descontinuada. Acabou. Não é que estava em falta. Até quando a gente começou, era pra ter lançado, né? Que loucura. Acabou. E isso acontece toda hora no universo. Não sei que loucura é essa, que toda hora acontece. Agora mesmo a gente está com o produto reformulando por causa disso. Enfim, acabou. Mas era a primeira vez que eu tive contato com essa loucura. Aí fomos testar outras possibilidades. Cara, não ficava igual. Ficava bom. Se lançasse daquela forma, tipo assim, ninguém... É meio que assim, a nota 10 que a gente já tinha chegado, ninguém tinha conhecido. Então, se fosse uma nota 8,5... Tava ok. Tava ok. Você sabia. Mas, exatamente. Eu sabia que dava para fazer aquilo melhor. Resumo da ópera, ele ficou quase 1 ano reformulando o produto. Mas esse eu tinha certeza absoluta que seria sucesso. Que, assim, eu acho que ele ficou tão bem feito e a proposta ficou tão legal que eu me senti... Porque até esse ponto, por exemplo, eu não trabalhava o influenciador de parceria mesmo, assim. Tipo, a publi paga mesmo. Pra quem não sabe, a gente atendeu a Maria Margarida Criaí. A gente atendeu nessa fase. Quando começou até embaixada. Foi a campanha que a gente fez da sereia. Já tá debaixo dessa d'água. Campanha, já tá debaixo então, d'água. Bem, essa parte da máscara, vocês pegaram bem essa época. Foi muito legal, assim, esse processo. A gente, né, entendendo um novo universo, assim, e você como a pessoa responsável pela produção da maquiagem, né? De todo o processo. A gente ficou assim, sabe? Sim. Eu lembro quando eu mostrei pra vocês o pó compacto, que a bolinha pulava de água. Vocês, caraca, como que isso acontece? A gotinha, ela colocava
no pó, ela pingava a gotinha e ela gotinha virava ficava assim, rolando. ela virava e a gotinha escorria, tipo, não absorvia Não a absorvia. gota, não. E a gente olhou e falou, caraca, que é isso? Que bruxaria é essa, né? E foi muito interessante porque Loucura. caiu na graça E eu mesmo fico dos pensando leitores. assim, quem sofre de ansiedade não pode jamais trabalhar com maquiagem. Ela tá falando aqui passar um ano desenvolvendo. Tudo é um ano, nananã, cara. E eu tô aqui assim pensando que Nada é rápido. meu Deus, eu desenho um negócio aqui, no outro dia eu chego lá e Meu falo, Flávia, Piloto. vamos pilotar isso aqui agora. Eu Meu fico ansiosa, sonho. desesperada pra ver pronto, sabe? Carol, mas a gente podia aproveitar Demora e falar desse mesmo. seu último lançamento, né? Desse blush em formato de flor, que tem tudo a ver com o nome da marca. Que também foi um ano pra lançar, tá? Tô chocada. Foi março do ano Olha, passado. eu quero saber todos esses produtos que foram um ano, eu vou comprar todos. E cada vez que eu usar, eu vou admirá-los. lembrar, admirar e Aham. reconhecer o valor. Cara, Isso. um ano testando. Tem até um direcionamento quando a gente vai pensar um produto. Eu falo sempre para as meninas lá, cara, se for um produto que não vai durar pelo menos 5 anos de vida útil, a gente nem faz, porque demora tanto. Investe tanto Investe tempo, né? tanto, que às vezes você vai lançar um negócio que tá só num hype ali, que eu sei que aquilo ali vai durar 6 meses, não vai chegar a 1 ano, a pessoa não recompra. Aí no universo do cosmético acaba nem fazendo muito sentido. Que loucura. Né? E agora o último lançamento foi o blush e tá com o pó... É o pó azul, Pó azul. que também não existia, né? O pó azul Esse eu foi achei totalmente incrível, porque interno. ele é justamente para aquelas bases Aquelas coisas, né? amareladas. Lançaram o pó rosa. Eu lanço o azul. Entendeu? Aham. O negócio Quer é ver? assim. Quer ver? Sabe? Vocês querem lançar o rosa? E não eu falo, existia, lançar o gente, azul. em nenhum lugar do Gente, mundo. do pó azul. Colorimetria. A gente tá passando por um processo de rebranding, né? Então... Aí tudo é humano. Mais um ano. Tudo demora. Quando você falou o negócio que o fitness tá muito em alta, existe essa demanda do cosmético fitness, né? Super. O cosmético fitness é 2, porque depois que você faz ele com FPS, são em torno de 10 meses pra sair o registro da Anvisa, depois que já tá tudo pronto. Nossa! Olha que loucura, cara. Cara, mas assim, uma coisa só, um adendo. A gente tem um cliente que trabalha com indústria alimentícia e que tem 2 anos que eles estão tentando lançar um produto e aí tem toda essa burocracia de liberação, autorização, né? de não sei o que lá. Liberação, E aí você tem medo de alguém ter ideia antes de você. Você fica pensa 2 anos tentando essa Entendo ele totalmente, Você entendo fala, ele gente, totalmente. eu tenho que ser o primeiro, tem tem que 2 correr anos. e pra Era igual esse pó a azul, eu falei, desenho, gente, a ideia tá no se papel, alguém de lançar correr. antes, Eu vou que ficar muito ódio. chateada. Ele facilita, por exemplo, peles que tem um fundo pra base rosada, Não, quem fica muito alaranjado. alaranjada. Alaranjado, amarelado. Aí que eu tava falando do negócio do rebrand. A gente começou a fazer muita pesquisa com grupo focal ou questionário individual e tal. Fez uns 3 meses de pesquisa, assim, com bastante... Tanto o maquiador como o consumidor final. E aí, das dores que foram aparecendo, então a gente tem 1 zilhão de produtos que estão sendo desenvolvidos que saíram dessas pesquisas. Que legal. Entre eles, isso. Que A as minha pessoas... dor é o amarelado. Que a maioria das fica bases, muito elas têm um fundo amarelo. amarelo. Uhum. E aí fica parecendo... Outra coisa também, o com tom muda, sim. né? Fica parecendo... Fica Não, aí ela... Gente, no TikTok, o povo mandando o pó azul pro Donald Trump. Marcando o Trump. precisando, Um monte. amigo, Era pra muita equilibrar, gente. meu Deus, Era muita gente. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Tudo que você precisa do E pó. vocês foram muito criativos nas campanhas com influenciadores e isso foi assim... Porque você sempre foi muito prudente, né? Vamos esperar a hora certa, não Sim. vamos só pulverizar produto. E aí você foi certeira porque você entrou com os reviews para influenciadores focados em maquiagem. Isso, que foi a mesma lógica do ponto, de aumentar o ponto de contato. Porque se você pega um influenciador, pelo menos no meu ramo, né, de beleza, se você pega a menina que faz humor, aí a menina que faz fitness, a menina que fala de maquiagem, fica perdido no mundo. Tipo, a pessoa só vê uma vez. Agora, quando você vai fazendo por bolhas, realmente Funciona, é aquela né? sensação que a gente tem. Nossa, eu entro na internet, tá todo mundo falando disso. Mas é porque no seu universo tá todo mundo falando daquilo, né? E ficou muito legal. Olha, Carol, o dia que eu... Só pra finalizar, assim, o dia que eu tava assistindo stories da Rica de Marré e ela mexendo nas A bancada. milhões de maquiagens que ela tem importadas e tudo mais, e eu vi lá
o pozinho de tapioca dela, da Maria Margarida. Eu falei, cara, a Carol venceu. Sim. Ela venceu, cara, na penteada da Rica de Maré. Tipo, Teve um dia gente. também que a gente chegou lá no... Que aí, hoje em dia a gente tem uma parceria com os maquiadores lá do projeto. Então, todo mês a gente vai lá fazer algum trabalho com eles. Aí, a primeira vez que eu fui... Não foi combinado, a gente coincidência total. Eu entrei, a menina tava com um pozinho na mão, passando no Edson Celulares. Aí eu falei, olha, a gente arrasou Dá um muito. orgulho, né? Não te dá uma emoção, não, eu fico emocionada. Vontade de chorar, talvez, Quando eu- ali. Eu lembro até hoje, um dia que eu tava na academia, eu ainda não tinha loja física. Ainda era assim, tava esperando ser exaltada, sabe? Eu ainda tava só na base da humilhação, vamos dizer assim. Eu cheguei pra treinar e daí eu comecei a contar. 1, 2, 3, 4. Ô, Esther, no dia eu contei 16 conjuntos da Billie Olha que no horário que eu legal. tava treinando. Aí meu Que marido legal. olhou pra mim e eu tava assim, chorando. Ele, o que tá acontecendo? Eu falei, só tem Believe aqui. O povo usando Believe. Olha, tanto Olha que Believe. legal. Sabe, porque assim, é tão gratificante você ver. Você não precisa de um reconhecimento oficial. Sim. Sabe? Pra mim, o maior reconhecimento é ver a minha cliente se achando maravilhosa vestindo a roupa, sabe? Assim como deve ser pra você ver seu cliente usando a maquiagem. Algo porque feito Aquela coisa de chegar no banheiro e retocar a maquiagem, fazer um pouco. É surreal. Essa semana eu passei uma situação parecida com o que você falou. Fui renovar o certificado digital de emissão de nota fiscal, né? Ah, eu vi que você postou. Aí fui, a menina me perguntou assim, seu e-mail. Aí eu falei, o meu e-mail, aí é mariamargarida.com. Aí ela, você é da Maria Margarida? Eu falei, sou. Ela, mas vocês têm o quê? Uma franquia aqui? Eu falei, não, é nossa mesmo. Eu criei. Aí ela, é Bia, né? Ela, meu Deus, não acredito, eu amo, pô, é muito bom, eu uso legal, horrores, minhas que amigas legal. todas usam, tal. Essa é a melhor chancela. Muito Eu fiquei legal. tão, assim, que eu não sabia nem, eu fiquei meio mongol, assim, com a menina, sabe? Eu não sabia o que eu falava, tipo, eu fiquei tão feliz, que eu fiquei, igual você falou, eu fiquei meio Dá um nervosa. negócio, né? fica. E assim, eu não sou mais a Fernanda. Eu não sou mais a Fernanda, a esposa do Júlio, mãe do Matheus, do você é a João Pedro Fer da Davi. Believe. Eu sou a Fer da Ai, Believe. que legal. Entendeu? Eu Tem tô um com a monte de Carol gente que. Margarida. Tem um monte de gente que me chama de Fer Believe. Ou Fernanda Believe. Eu tô no. Você olha na agenda das pessoas, eu tô Fernanda Believe. Legal. Entendeu? É muito legal. É muito bacana. Gente, e de onde que vem tanta criatividade? Minha filha, o dia inteiro pensando, né, filha? Cabeça É não um para. negócio estranho às vezes. Porque às vezes eu chego a desenhar dormindo. Contei pra vocês esses dias. Cara, eu desenhei uma coleção inteira dormindo. E eu tô frustrada porque a gente não vai conseguir lançar ela no inverno desse ano. Não vai dar tempo. É muita coisa pra produzir. Mas tá desenhado pro ano que vem. E assim, cara, saiu tudo completo. Eu acordei e falei, cara, que doideira é essa? Era pra eu estar dormindo. Não, aí eu corri, acordei, botei tudo no papel pra poder não perder as ideias, sabe? Mas já aconteceu várias vezes, porque acontece muito de você ver alguma coisa e transformar aquilo pro seu universo. Às vezes eu vejo alguém na rua com uma blusa legal, eu falo, cara, dá pra, se fizer isso, tal coisa, tal tecido, não vai ficar legal no fitness. Eu já corro e rabisco. Sabe? E a partir dessa ideia, depois a gente começa a transformar Desenvolve, né? nas pilotos, nos possíveis projetos. E assim, não é 100% assertivo não, tá? A gente erra muito. Tem muita coisa que não vai pra frente. Tem muito sonho que fica paralisado. Pode não ser um ano de estudo, mas vai indo, fica inviável. Vai ficando pra depois, sabe? Depois você dá uma recicladinha no que ficou ali parado e tal. Mas parece que a cabeça da gente não para, Não né? para, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você queria Eu também vou você vai dar anotando. Aí, às vezes, eu até já esqueci, porque como tudo demora muito, aí eu vou olhar lá de novo, rapaz, que ideia boa, eu vou fazer mesmo isso. Mas era eu que já tinha anotado lá, bem Eu louca. tinha que fazer aquele vídeo, Carol, que esses dias eu vi, que a Bruna Tavares fez, que eu achei muito legal. Porque aí, na verdade, você não vai ter paz, né? Porque eu vi esse vídeo no TikTok, que ela mostrou produtos que ela desenvolveu que não foram pra frente. Que, às Nossa, vezes, tem a um monte matéria-prima, lá em casa, um monte. Não existe mais. Não tem como, ou ficou inviável. Ou ficou inviável. Ficou caro demais. Aí as pessoas hoje já tá azando ela. Fala, você vai lançar aquele negócio sim que você postou. Tem aqui. outros, por A gente exemplo, quer a gente comprar. tem um lá de cabelo
Maravilhoso, maravilhoso. Só que a gente até hoje nós não conseguimos entender por que algumas pessoas funcionam, outras não. Aí não dá pra lançar. Porque assim, se ele tá direcionado... Fica muito específico, né? Vai ter gente detonando e vai ter gente amando. Mas se, por exemplo, igual o pó azul, ele é específico pra quem a pele fica, a base vai ficar laranjada ou amarelada. Então a gente já faz uma campanha inteira. As pessoas Quando a gente for entendem desenhar pra a esse campanha, nicho. tem que deixar muito claro pra quem é, pra quem não é. E quando o produto você ainda não consegue chegar assim, cara, por que pra Que algumas não dá pessoas certo pra alguns. não funciona? E aí ele tá lá sendo testado até hoje, mas quando ele acaba, eu fico triste, aí eu fico lá, gente, faz mais um pouquinho. Tá? Mas pra mim Faz funciona. Exatamente. Mas pra mim funciona. Funciona, exatamente. É loucura. Legal. E pra encerrar, gente. Acredita. Achei que agora que tava começando. Como a gente conversa, né? Foi muito rápido. Queremos spoilers. A gente quer spoiler. O que tem de bacana pra 2025? Nossa, a Believe é uma caixinha de spoilers. Às vezes não tem um spoiler agora, amanhã já tem. É mais ou menos assim. Na verdade, assim, somos incansavelmente lançadores de novidades, né? Estamos sempre lançando coisas novas. Na verdade, para 2025, nós temos alguns projetos, mas que estão em mãos maiores, vamos dizer assim. Chega num ponto que tenho desejo no nosso coração, já entreguei para Deus e eu acredito que as respostas foram positivas, mas também depende de outros fatores. A única coisa que eu posso dizer é que vindo, todo mundo vai ficar bem feliz, não só eu, mas acredito que as clientes também vão ficar bem felizes. Então, assim, a gente está tentando sempre inovar, focar num spoiler específico é complicado, porque tem sempre coisas novas chegando, mas existem grandes projetos. Eu sou uma mulher muito sonhadora, né? E eu gosto de sonhar grande. Não gosto de sonhar pequeno. E eu sou movida por eles. Então, é mais ou menos isso. Espero não ficar um ano testando. Daqui um ano eu já quero estar usufruindo, entendeu? Todo mundo usando já. Todo mundo usando. E você, Carol? Bom, olha, pra esse ano? Sim, lá no desenvolvimento a gente já tá chegando no final de 2026. Glória a Deus! Como tudo demora muito, né? Então, assim, daqui um ano já tá no meio de 2026, né? Então, Que legal. É verdade. Esses dias a gente fez a última reunião, quando a gente fechou dezembro de 25, a gente falou, feliz ano novo. Mas era março. Tipo isso. Que loucura. Tem que fazer com muita antecedência. Então, desse ano, agora já, mês que vem, a gente vai lançar um projeto que estávamos já fazendo ele há algum tempo, que não é um produto, na verdade. É um ecossistema que a gente está fazendo, que é o seguinte. Fazer maquiagens, até tá bem ligado, pela cartela de cor da pessoa. Que então, legal. por exemplo, se você sabe que você é autônomo. Até a gente que trabalha com maquiagem, às vezes, por exemplo, eu vou num lugar que tem, sei lá, 50 blushes. Eu trabalho com isso. Trabalho no desenvolvimento disso. Pra mim, às vezes, é difícil ir numa loja e você testar aquilo tudo. Você não quer passar, tirar. E se você não tem um olho clínico, você saber o que é frio, o que é quente e tal. Falei, cara, por que não fazer já direcionado? Então, já fizemos, já tá tudo desenvolvido. Nossa, eu já tive uma ideia aqui, ó. Cara, paletinha de sombra, primavera clara. Sim, vai. Tudo. Vai vir uma sequência de todos os produtos de maquiagem A pela gente já tem até uma cartela. parceira maravilhosa pra te indicar. Super. Legal aí. Super maravilhosa. Já fazendo minha, contato. Minha xará. Vamos começar com 16 blushes, são 4 para cada estação. Legal. Então, por exemplo, para quem é primavera, aí tem primavera para quem tem a pele clara, pele média, média escura, pele escura. Que então legal, tem para todo mundo. Então são 16 blushes direcionados. E aí Isso é muito bom, facilita muito a vida do consumidor. Você para de errar, né? Eu demorei demais a E acertar minha essa maquiagem. ideia veio conversando com o cliente. Necessidades. Fizemos um concurso no feed ano passado, perguntando assim, em que momento você usa o pó de tapioca? Eu acho que era Dia das Mães ou Dia das Vós. Era uma campanha mais assim emotiva, né?
E aí, muita gente falando que usava em situações assim. Usei na minha formatura, eu usei no meu casamento, eu usei no dia que meu filho nasceu. Datas muito importantes. E nesse dia em específico, você quer que a sua maquiagem seja perfeita. E ela vai estar perfeita se ela for da sua cartela. Se tiver os tons certos. Se tiver os tons certos. O que faz você olhar uma maquiagem daqui 10 anos, você olhar aquela foto e pensar, nossa, como eu tava bonita. Essas são as cores da sua cartela. Não que você não possa usar uma de fora. Às vezes, por um dia específico, tal, você pode. Mas se você quer daqui 10 anos olhar a foto, é a sua cartela. Eu falei, cara, a gente já está sendo utilizado nesses momentos especiais. Justamente pela questão da resistência, né? Então, assim, eu sabia que eu ia chorar e eu usei. Realmente, vai chorar e vai ficar. A maquiagem não vai sair. Aí eu falei, poxa vida, então... Bem nesse momento, a gente estava fazendo algumas cores de vários produtos. Então, blush, contorno, batom. E aí, tava difícil direcionar, né? Tipo, para que lado a gente vai? Tem 1 zilhão de cores. E aí, casou. Eu falei, cara, é por cartela, no final das contas. Incrível. Nossa, e assim, Amei. eu acho que vai ser muito assertivo. Porque a partir do momento que você identifica a sua cartela, abre um leque de facilidades. Sim. E na sua Você acaba correria... usando muito mais, né? E também. detalhe, na sua correria, você quer estar sempre com um glowzinho. Se você já sabe o que usar, é muito mais prático. perfeito. É muito mais prático. Você E aí, elimina um monte de coisa na sua sofri muito gaveta com e maquiagem começa do a olho. usar o Meu assertivo. côncavo é muito grande, então os maquiadores começavam a querer pintar tela no meu côncavo. E cores, assim, que nunca davam certo pra mim. E aí, até acertar, o dia que eu acertei, a Esther brincou, falou assim, você não vai mudar de cor, você só vai fazer essa maquiagem. Eu falei, vai, que é a única que deu certo. Porque ela ficou muitos anos, assim, eu acho que ela deu exagerada. Ela ficou muitos anos fazendo a mesma maquiagem, assim, também. Precisava Dá uma tanto, né? mudadinha. Mas é que quando acerta, assim, a gente Exatamente. fica com medo de usar. Aquele que você vai certeiro, né? O dia que você Agora quer eu estar vou poder segura. É. Exatamente. E aí tem outra coisa importante, falando assim, em termos de negócio, mesmo não de produto, que é a recorrência, né? Então, a partir do momento que você dá informação para o consumidor, essa aqui é a sua melhor cor. Todos os outros produtos que vêm, então a pessoa comprou um blush, já está direcionado. Quando a gente fala que, no final das contas, é vender solução para as pessoas, é isso mesmo, né? Verdade. Você dá um blush, a pessoa viu que você está correto. Nossa, realmente foi a melhor cor de blush que deu certo para mim. Quando a gente vem com batom, esse aqui é o seu melhor batom. A pessoa quer. Essa aqui é a sua melhor paleta de Você passa sombras. confiança pra ela. Exatamente. E entender que nem tudo é bom pra todo mundo. É. A gente conversou sobre isso esses dias, né? No meu universo também tem muito isso. Não é porque um produto é bom pra mim que ele vai ser bom pra Esther ou pra Camila e tal. E a gente conseguir entender até onde... qual produto é universal, que tem alguns que são assim, né? No seu segmento também, eu acredito. Tem algumas cores que elas casam com bastante gente. Então elas são mais universais, assim. que universais. Mas você ter um direcionamento do que é ideal pra cada um é incrível. Arrasou, que garota. legal. E aí vai ter um gente. aplicativo no nosso site que a pessoa vai lá Pra testar as cores. Testa as cores, testa qual que é Ela a consegue comprar um paleta. eyeliner. Aí aparece já o direcionado para ela. E aí depois no tráfego, remarketing, aquela pessoa fica tagueada que ela é primavera. Então tudo que a gente lança é primavera, a pessoa recebe. Olha que legal. Amei. Então igual eu falei, esse não é um produto, a gente tá criando um ecossistemazinho mesmo. Então vai ficar bem legal. Ai, parabéns. Eu já quero ver. Aí a gente faz as roupas fitness junto. Na carteirinha de cores. Gente, olha, pra nós Que é papo uma rico. honra ter vocês Nossa, aqui. amei. Assim, são duas mulheres que eu e a Camila admiramos muito. Obrigada. A trajetória de vocês, onde a marca de vocês está hoje, né? Tanto Believe quanto Maria Margarida, a Criei, em algum momento, fez parte, né, desse Sim, processo. Pra verdade, gente é muito gratificante, né? A gente Com ter certeza. feito parte. E muito obrigada por vocês Obrigada terem pelo topado. tempo de Obrigada, vocês. meninas. A Obrigada, gente foi um fica triste que prazer. acabou rápido, Prazer de né? conhecer também. Acabou rápido, a gente queria conversar mais. A gente nem começou ainda, Nem né? começou, a gente tava só aquecendo. Quem sabe vem aí a terceira temporada pra te falar de mais coisas depois, né? Nossa, Fica aí. tem muito assunto, né, Carol? Arrobas pro pessoal seguir, pra todo mundo acompanhar. É Maria Margarida Oficial. Aí agora eu tô em treinamento, né? Pra eu ter o meu Instagram. Só próprio eu também. Então vocês me sigam lá. Essa aqui, ó, eu já Carol veio. Margarida. Olha, eu confesso que produzir o conteúdo é complicado. Nossa A gente senhora. prefere gastar o tempo com outra coisa, mas é necessário.
Pra quem não conhece, vamos de @oficial.believe. Você vai me seguir lá. Já tô Carol. seguindo já. Arrasou. Já vamos arrumar uns lookinhos pra esses. Aí, pra tá esses- vendo? Pra esses momentos de pra bike. bike. Sim. Tem o site também, www.oficialbelieve.com.br. Instagram pessoal, a feira aqui não aparece por lá. Já tomei conta do Instagram da Believe mesmo. E é isso. Obrigada, gente. Tchau, gente. Adorei. Tchau, tchau.